Fala galera, tudo bem com vocês aí? Me responde uma pergunta super rápida. O quanto a sua vida está enrolada neste momento? O quanto as coisas não estão dando certo para você? E como é que foi esse último ano aí? Foi legal? Não foi? Vou deixar um tempinho aí para você pensar. Se você pensou e alguma coisa passou pela sua cabeça, seja ela do lado pessoal, financeiro, amoroso, familiar, você está do lugar certo. Vou te dizer uma coisa, que vai mudar seu modo de pensar para sempre. Você sabia que existe uma ferramenta de análise que está revolucionando a forma como as pessoas enfrentam e resolvem os seus problemas? Meu nome é Manuel Júnior, doutor em reabilitação, especialista em desenvolvimento pessoal, e eu vou te explicar nesse vídeo de forma bem simples como foi que a sua mente e o seu corpo se desenvolveram em 5 etapas durante a formação do seu sistema nervoso, que começou quando você ainda estava no útero da sua mãe e só terminou quando você tinha apenas 5 anos de idade. Eu vou fazer um resumo desse processo. Enquanto eu vou explicando, eu quero que você puxe na sua memória ou nas histórias que você ouviu, como foi cada uma dessas 5 etapas na sua vida. Lá na sua infância, e observe bem as 5 sensações básicas que ficaram registradas no seu sistema nervoso, tentando identificar qual delas você sente e evita com mais intensidade. Se é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação ou a traição. Quais dessas sensações você sente com mais intensidade e quais delas você prefere evitar? E por que eu quero que você preste bastante atenção em cada uma dessas sensações? Porque uma delas foi gravada no seu cérebro e esse processo mudou tanto a sua mente quanto o seu corpo, como ele é hoje. Isso mesmo, o seu corpo e a sua mente foi moldada conforme as sensações que você passou na sua infância. Por isso, pelo formato do seu corpo, dá para saber que tipo de mente você tem, e sabendo que tipo de mente você tem, você consegue descobrir por que você age e reage de determinada maneira diante dos seus desafios, que pode ser casamento frio, sem sexo, aquela necessidade de controlar a rotina dos seus filhos depois que eles ficam adultos, e já imaginou aquelas dívidas que não tem fim, aquele gasto que você faz mais do que você ganha? Para o conteúdo não ficar muito longo, em outro momento eu explico mais sobre cada etapa dessa forma, cada traço de caráter e como ele molda a sua mente e o seu corpo. Mas vamos fazer um resumo bem breve para você entender melhor. Nas 5 etapas, a primeira começa no útero e quem passou por uma gravidez complicada terá o traço de caráter esquizoide. Detalhe muito importante, não ligue muito para essas palavras aí. Elas são palavras científicas. Então, traço de caráter esquizoide é aquele traço que tem mais forte na mente das pessoas que tiveram problema na gestação no útero materno. E sendo assim, ela terá um corpo mais magro, com muito mais energia na cabeça e pouca energia, ou seja, pouca força no corpo. São pessoas que geralmente usam óculos, são extremamente racionais e lógicas, não gostam de contato e falam bem pouco, ou seja, são aquelas pessoas que se isolam. Porém, elas são muito criativas, mas pouco executoras. Tem uma coisa importante de saber sobre esse traço. Os esquizoides odeiam incomodar. Por isso, não são muito comunicativos e muito menos proativos. Quem tem esse traço de caráter muito alto não gosta de se expor e morre de medo de ser rejeitado. Essa relação do útero com as percepções inconscientes do bebê se dá por conta do estado fisiológico da mãe, que se altera quando ela passa por algum desconforto intenso ou um trauma na gestação. E sempre que o estado emocional dela se altera, o estado fisiológico também se altera, fazendo o corpo dela mandar menos sangue para o útero, deixando ele mais frio, mais duro, mais desconfortável para o bebê. Cada etapa dessa tem uma explicação técnica, mas eu não vou entrar em detalhes não. Principalmente porque o conteúdo vai ficar muito longo, ok? Vamos para a segunda etapa, que é quando a criança nasce. Ela sai do útero e vai para a fase de mamar, ou seja, aquela fase da amamentação. E quem passou por essa fase, mamando de menos ou mamando demais, tem o traço de caráter oral mais alto, que vai dar para o corpo um formato mais cheinho, muitas vezes com um aspecto um pouco mais infantilizado e um olhar que conecta bastante. São pessoas extremamente comunicativas, por isso que tem esse nome, oral. Ele é bem sugestivo, né? Adoram contato com as pessoas,
não conseguem ficar sozinhas de jeito nenhum por muito tempo. São pessoas extremamente sentimentais e morrem de medo de ser abandonadas. O terceiro traço de caráter, e eu não quero que você se assuste com o nome não, é o traço de caráter psicopata. Não estou falando daquele que você viu nos filmes não, e nas novelas. É apenas um nome científico, assim como o caráter esquizoide. Se forma quando a criança já tem controle da parte superior do corpo. Ela já controla bem o tronco, mas ainda não controla bem as pernas. Por quê? O processo ainda de desenvolvimento do sistema nervoso, principalmente que ocorre lá na medula, ainda não desceu o suficiente. Quem tem muito desse traço de caráter vai ter o corpo em forma do quê? Uma forma de um triângulo invertido. Maior em cima, menor embaixo. Até o rosto ele fica um pouquinho mais triangular. Sabe aquele queixinho mais pontudo? É esse tipo de pessoa que eu estou falando. Essas pessoas são pessoas extremamente articuladas. Gostam de negociar, gostam de liderar, criar planos, mas não são pessoas executoras. Elas não conseguem executar. Elas preferem que os outros façam. Elas mandam muito e realizam muito pouco. Outra característica importante para a mente desse tipo de pessoa é que são pessoas mais frias. Elas não mostram seus sentimentos e têm muita, mas muita facilidade em se interessar pelos outros. O grande medo dos psicopatas é se sentirem manipulados ou se sentirem usados por outras pessoas. E aí, já está se identificando? Lembre-se de não ficar tentando entender outras pessoas como seu companheiro ou a sua companheira. Concentre-se em você por enquanto, ok? Vamos combinar? Maravilha! Vamos então para o quarto traço de caráter, que se forma na nossa mente e fica registrado no nosso sistema nervoso. Enquanto o nosso corpo se desenvolve, o traço de caráter do masoquista, também não é aquele dos filmes não, tá? Não se assuste. Ele se forma durante a fase do desfraude. Sabe aquela fase que o nenê começa a sair das fraldas? Pois é essa fase aí. E aí, nessa fase do desfraude, a criança não tem o controle do esfíncter anal. E ela se sente humilhada porque ela faz cocô nas calças. E sempre essa criança vai receber uma bronca e uma reprovação na frente de outras pessoas. Pessoas com esse tipo de traço de caráter do masoquista muito alto, como é que tem o corpo? O corpo dela é aquele corpo mais quadriculado, quadrado, preparado para suportar o peso e guardar coisas dentro dela. Elas têm o formato do bumbum mais amassadinho, mais trancado. Sabe aquele bumbum para dentro? É essa pessoa. Em muitos casos, esse bumbum trancado, com tanta força, faz com que os pés dela fiquem um pouquinho mais abertos. Elas se abram quando ela fica paradinha no lugar. Tudo isso é para quê? Para evitar de fazer merda. É isso mesmo, evitar de fazer merda. Por isso são pessoas extremamente metódicas, atentas aos detalhes. São pessoas mais lentas, porém muito fortes e constantes. Emocionalmente, são pessoas sensíveis que sentem, mas que não demonstram. Elas guardam tudo dentro de si. O maior medo de um masoquista é olhar e ser exposto, pois isso fará com que ele se sinta muito, mas muito humilhado. O último traço que se forma é o traço de caráter rígido. Ele se desenvolve naquela fase em que o sistema nervoso atinge o ponto final da coluna, lá no finalzinho, dando para todo aquele aparelho reprodutor sensibilidades novas, que até aquele momento a criança nunca tinha sentido isso. É nesse momento que a sexualidade surge na vida, na mente e no corpo do ser humano, fazendo com que o menino se conecte mais com a sua mãe e a menina mais com o seu pai, formando o que Freud descreveu como triângulo de Édipo. Pessoas com esse traço de caráter evidente desenvolvem um corpo e uma mente extremamente competitiva. Perdeu seu primeiro grande amor, que é o seu pai, a sua mãe. E o menino perdeu para o seu pai. Por isso, o corpo e a mente ficaram tão competitivos. E como esse traço se forma na fase do surgimento da sexualidade, o corpo ganha formas e aspectos muito atraentes, que por sua vez fazem com que essas pessoas sejam muito, mas muito exigentes. Como esse traço se desenvolveu em uma relação triangular, onde a criança tenta formar um par com quem já tinha, seja ele seu pai ou sua mãe, na vida, na carreira e nos negócios, pessoas assim se dividem também, sempre, e tem muita dificuldade de focar em uma única coisa, o que no caso a transição de carreira atrapalha ainda mais. Quem tem um traço de caráter rígido muito alto, vive com medo de ser traído,
vive com medo de ser trocado ou ser excluído das relações. Agora vem a pergunta que não quer calar: como isso resolve o meu problema? E como eu posso te ajudar se você se identificou e quer saber mais sobre esse assunto? Como o meu casamento pode ficar mais quente com sexo? Como não controlar a rotina dos filhos depois dos adultos? Ou como eu não tenho mais dívidas, que não tem fim. Sabe aqueles boletos, o rei dos boletos? Pois é, ele não tem fim. E como é que eu não consigo mais gastar aquilo do que eu ganho? Hoje no Brasil, existem poucos profissionais que oferecem esse tipo de análise. E eu faço parte desse quadro de profissionais que oferecem esse tipo de análise. Fui formado, fui treinado, sou autorizado pelo Corpo Explica para fazer esse tipo de análise. E se você quiser saber mais sobre esse tema, bater um papo, quem sabe, para entender um pouco mais sobre esses problemas e entender como a sua mente funciona, para que você consiga se livrar de uma vez por todas desses problemas e conquistar tudo o que você almeja, tudo aquilo que você deseja, eu estou com um canal de atendimento online. Isso mesmo, online. Eu posso querer te ajudar. Ter acesso a esse conhecimento mudou a minha vida e hoje eu utilizo ele para ajudar pessoas como você. Você pode me chamar no inbox do meu Facebook, que é @amentexplicaocorpo. Vou repetir, @amentexplicaocorpo. Ou me mandar mensagem pelo WhatsApp 11 949 26 90 31. Vou repetir para você, 11 94 92 69 031. Eu posso te mandar algum material, algum estudo de caso que seja parecido com o que você está enfrentando hoje. E nós podemos também agendar uma análise para você. E esta análise, ela é feita de roupa normal do seu dia a dia. Ela pode ser gravada, você pode tirar uma foto, você pode assistir depois ou mostrar para alguém se fizer sentido para você. E melhor, o preço é super acessível e o resultado vai te surpreender. Uma perguntinha para você. Você já foi num psicólogo? Você já foi num psiquiatra? Quantas análises você já fez e talvez o seu problema não tenha sido resolvido? Eu te garanto que com poucas análises o seu problema vai ser resolvido. E depois dessa análise, você vai chegar ao mundo com outros olhos. Suas escolhas serão mais leves e o mais legal é que você vai aprender a se respeitar e a respeitar os outros. Me chama aí, vamos bater um papo, você vai gostar e pode ter certeza, é muito mais barato do que você imagina. Uma pergunta bem simples para você, quanto vale a sua felicidade? Entre em contato e veja como isso é super rápido. Grande abraço.